Eu vou refazer o draft de 2024 da NBA. Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Eu resolvi respirar um pouco da temporada, fazer um exercício aqui com vocês sobre o draft de 2024. Você que acompanha conteúdos sobre NBA já há algum tempo, com certeza você já viu um redraft. Para quem tá começando a acompanhar agora, eu vou refazer o draft de 2024 com as informações que a gente tem. A gente tem quase 2 temporadas inteiras, ainda não é suficiente para ter uma resposta definitiva sobre o que é cada jogador, mas a gente já tem bem mais informação do que durante o draft de 2024, a classe do Zaccharie Risacher, Stephon Castle, Alex Sarr. Era uma classe considerada fraca. Quase 2 anos depois, ela pinta como uma classe muito melhor. Ainda não é uma classe espetacular, mas vários jogadores surgiram, mudou bastante aqui as escolhas. Eu já preparei o exercício, mas eu acho interessante o motivo pelo qual tanta gente se interessa por draft e exercícios como um redraft se torna tão interessante, porque você tem os 30 times da NBA, cada um deles ali é uma empresa de mais de $1 bilhão, alguns 8, 7, 6 bilhões de dólares, com B. E eles gastam dezenas, muito dinheiro, muitos bilhões de dólares e ainda assim não conseguem transformar o draft numa ciência exata. E tem muita coisa que é sorte, tem muitos fatores que você não consegue prever, encaixes, coisas que você não consegue nem imaginar antes, que acabam definindo se o jogador vai bem ou mal, lesões, situação e tal. Então por isso que eu acho que é tão interessante acompanhar draft da NBA, draft da NFL. Então por isso eu resolvi fazer esse programa hoje. Vamos entrar nas escolhas. No final do programa eu vou explicar o real motivo de eu estar fazendo esse redraft, né? Você que tá assistindo, tá na tela aqui as escolhas. Eu vou falando, pra quem tá escutando, vou falando escolha por escolha, né? E a escolha original e o que eu coloquei no redraft. A primeira escolha geral, o Atlanta Hawks selecionou o ala Zaccharie Risacher, que tem sido uma grande decepção, né? O Zaccharie Risacher, ele é um cara ali que você imaginava que ele precisaria de algum tempo e tal, mas até agora ele não deu muitos sinais positivos e o Atlanta Hawks ganhou a primeira escolha geral na loteria num draft que não tinha um Cooper Flagg, não tinha um Wembanyama, não tinha um Cade Cunningham, então não foi grande sorte que eles tiveram, né? Mas o Zaccharie Risacher definitivamente não vai ser a escolha. Aliás, ele sai do top 10 aqui no meu redraft. Eu coloquei nesse redraft, eu coloquei o Stephon Castle, guard do San Antonio Spurs, que muita gente defendia como o melhor jogador daquela classe, só que o Zaccharie Risacher é um cara muito mais protótipo de um ala, né? E ala é uma posição mais valiosa do que um guard como o Stephon Castle, né? Mas o Castle, ele foi muito bem como calouro, ganhou o prêmio de calor do ano e tá jogando ainda melhor esse ano. O Spurs é um candidato real ao título muito por conta do desempenho dele, do que ele traz na defesa. O arremesso dele ainda não apareceu ainda, eu acho que ele precisa trabalhar ainda, mas se algum dia ele desenvolver um arremesso respeitável, pode ser um cara de All-NBA. O Stephon Castle, muito esforçado, muito físico, marca todo mundo. Então aqui pra mim foi bem simples. Acho que foi a mais simples, foi definir o Stephon Castle como a primeira escolha no lugar do Zaccharie Risacher. Com a segunda escolha, o Washington Wizards selecionou o Alex Sarr no draft original em 2024. E aqui eu vou manter o Alex Sarr, jogando muito bem. Enquanto o Washington Wizards pensava em jogar basquete, né? Ele tava jogando muito bem, fazendo uma temporada muito boa. 16,9 pontos por partida, arremessando 33% de 3, pegando 7 rebotes. E é até um dos pontos que eu não gostei da troca do Anthony Davis, porque eu acho que tira um pouco o espaço do Alex Sarr, mas eu acho que o potencial dele ainda é muito grande, então eu vou manter o Alex Sarr aqui. Terceira escolha foi uma das mais difíceis. O Houston Rockets selecionou o Reed Sheppard, armador, ala armador. O primeiro ano dele foi péssimo, começou devagar esse ano, mas ele vem jogando muito bem, vem jogando mais de 30 minutos por jogo, seja como reserva, seja como titular.
ele não é tipo o Luke Kennard, um J.J. Redick, um Duncan Robinson. Ele consegue ser o iniciador, já teve jogos de mais de 10 assistências, ele é um armador. E até acho que o Houston Rockets deveria ter começado a usar ele mais cedo, inclusive. Então eu vou manter o Reed Sheppard aqui. Tem outros nomes interessantes, mas eu vou manter o Reed Sheppard como a escolha do Houston Rockets. Agora com a quarta escolha, o San Antonio Spurs não tem a escolha original deles. O Stephon Castle foi a escolha original. Aqui no redraft eu coloquei ele indo pro Atlanta Hawks. Tem várias opções. Eu acho que vários jogadores em termos de nível, termos de valor hoje, similares, mas jogadores diferentes. Eu coloquei o Matas Buzelis, que saiu na 11ª escolha pro Chicago Bulls. O Matas Buzelis é um cara que é um ala que tem todo o atleticismo do mundo, tamanho, e ele começou melhor a temporada do que ele vem terminando, mas o Chicago Bulls é outro time que meio que desistiu da temporada, mas ele tem todo o potencial do mundo e eu acho que ele seria um encaixe muito bom ao lado do Victor Wembanyama. Acho que ele se beneficiaria de jogar num time mais estruturado e um cara com a altura dele, 2,10 metros, sei lá, e arremessa de 3 e tem atleticismo pra chegar na cesta. Eu acho que seria um baita encaixe pro San Antonio Spurs. Claro que era melhor ter o Stephon Castle, mas nesse cenário até que eles não se saem muito mal. Quinta escolha, eu tava falando com um amigo meu, o Vitor Camargo. Eu tenho três amigos que eu converso sobre a NFL e NBA. Vitor Rodrigues, Vitor Camargo e Vitor Buratini. E Vitor dos Santos também, meu amigo. Então tem muito Vitor na minha vida. Eu até fiquei irritado que não foi a escolha, porque o Pistons é o time para o qual eu torço. Os Pistons selecionaram o Ron Holland, que eu acho que tem futuro. É um cara muito esforçado, bom defensor, mas ele é mais um cara nos Pistons que não arremessa de 3, então eu acho que aqui teria que ser alguém com traz mais criação, traz mais arremesso, e eu coloquei aqui o Jared McCain. Ala armador, ex-Philadelphia 76ers, foi trocado pro Thunder, tá jogando muito bem no Oklahoma City Thunder e tá parecendo que foi um roubo do Oklahoma City Thunder pra cima do Philadelphia 76ers. Não, eu vou de Jared McCain aqui, ele ajudaria a espaçar a quadra, ele seria o criador secundário ao lado do Cade, seria perfeito nesse time dos Pistons. Na sexta escolha, o Charlotte Hornets selecionou o Tidjane Salon, que era um projeto. É um projeto, eu acho que, claro, você gostaria de ver mais, só que ainda tá cedo. É aquele cara, 2 anos, de estar há 2 anos pronto pra jogar. Aqui eu botei um jogador mais pronto para um time do Hornets que tá jogando muito bem nessa temporada. É o Donovan Clingan, pivô do Portland Trail Blazers, né? Que saiu na escolha seguinte pro Portland Trail Blazers no draft real. É um cara que tem arremessado até de 3, tem jogado muito bem o Donovan Clingan. Acho que principalmente a segunda metade da temporada do Donovan Clingan é muito boa. Ele tá mostrando ser mais do que aquele pivô gigante que fica ali debaixo da cesta. Tenho gostado muito do que eu tô vendo dele. Então boto o Donovan Clingan na sexta escolha. Sétima escolha, o Portland Trail Blazers selecionou o Donovan Clingan, né, que acabou de sair pro Charlotte Hornets. Então eu coloquei o Kelly Ware do Miami Heat, pivô que joga na posição 3, posição 4, ele joga junto ali com o Ben Adebayo e ele vem de uma sequência muito boa e eu acho que seria um bom encaixe que o Blazers perdeu o pivô deles, então eu coloquei o Kelly Ware aqui pra eles. Oitava escolha, eu mantive as trocas, tá? Porque no draft não era a escolha do Minnesota Timberwolves, eles subiram, trocaram com o San Antonio Spurs, mas era mais fácil manter as escolhas do que ir desfazendo todas. Eles selecionaram o Rob Dillingham, que depois eles trocaram, né? E mandaram pro Chicago Bulls e nunca... Ele é meio peladeiro, né? Eu tava conversando com um amigo meu que torce pro Wolves, né? Ele é peladeiro e acho que foi um... Assim, o fato deles terem trocado já mostra que eles já sentem que foi um erro. Aqui acho que é o maior salto entre todas as escolhas, porque é um cara que foi selecionado na segunda rodada originalmente. Talvez eu esteja exagerando, mas eu não acho que eu tô não, porque eu acho ele um excelente jogador. AJ Mitchell foi a 38ª escolha originalmente pro Oklahoma City Thunder. Eu acho ele um baita jogador e... Ele tava machucado, ele voltou de lesão agora, mas acho que ele dificilmente vai recuperar os minutos por conta do Jared McCain jogando tão bem. Eu acho que o AJ Mitchell é um tipo de cara que
eu consigo ver indo pra outro time e explodindo. Não o nível de Jalen Brunson, né? Virar um cara All-NBA, mas também não tão longe disso. Então eu botei o AJ Mitchell, acho que seria perfeito pro Minnesota Timberwolves. Na 9ª escolha, o Memphis Grizzlies selecionou o Zach Edey. Eu coloquei outro jogador aqui, mas que eles selecionaram, que foi o melhor calouro deles na temporada passada, que foi o Jalen Wells. Ala e bom defensor, sólido no ataque. O Zach Edey, ele vai sair, não vai demorar muito pra sair. Questões de saúde e tal, mas eu acho que pra garantir, o Memphis Grizzlies seleciona um cara que eles selecionaram mais pra frente no draft, acho que foi na segunda rodada que eles selecionaram o Jalen Wells. Eu devia ter notado isso antes, né? Mas eles selecionaram mais pra frente e foi a 39ª escolha. E acabou sendo uma excelente escolha pra equipe. Vamos passar agora pra 10ª escolha. O Utah Jazz selecionou o Corey Williams, né? Que pouco jogou. Eu vou botar o Zach Edey, mas com a ressalva, né? De um cara da altura do Zach Edey, com as lesões que ele vem sofrendo, risco, né? O histórico de jogadores aí de 2,20 metros pra cima não é bom. Então, mas ainda assim, eu acho que nesse ponto aqui o talento dele vale o investimento. Eu só achei que pro Memphis Grizzlies, eu acho que eles tinham uma opção melhor que eles mesmos selecionaram. 11ª escolha, o Chicago Bulls selecionou originalmente o Matas Buzelis, né, que nesse exercício aqui já saiu para o Detroit Pistons, pro San Antonio Spurs. Eu falei Detroit Pistons porque eu vou colocar a escolha do Detroit Pistons no Chicago Bulls, que é o Ron Holland, né? Tudo que eu falei sobre o Ron Holland se aplica que o Chicago Bulls, eles podem se dar o luxo ali de vão tentar desenvolver ele, porque eu até acho que ele tem mostrado sinais positivos de evolução nessa temporada, né? Eu só acho que pro Pistons um cara com arremesso seria uma opção melhor. 12ª escolha, aí sim eu coloco o Zaccharie Risacher. Um time como o Thunder, ele não ia ter pressão pra jogar. É um time que desenvolve bem seus jogadores. É o estilo de jogador que eles gostam. Jogadores altos, jogadores com grande envergadura. E ele saindo com a 12ª escolha, se ele virar um bom role player, é uma boa escolha. O problema é o Zaccharie Risacher ser a primeira escolha geral. E assim, um cara sair com a 12ª escolha e jogar mal os 2 primeiros anos também não é nada de outro mundo. Um cara de potencial como ele é. Como você pensa que ele seja, né? Então acho que aqui faria mais sentido. 13ª escolha pro Sacramento Kings. Eles selecionaram originalmente o Devin Carter, que era um cara que eu gostava bastante no draft, mas acabou tendo lesões e tal. Eu coloquei o Isaiah Collier, que se tornou o armador titular, né, do Utah Jazz, né? Vem jogando bem nessa temporada, por mais que o time não esteja muito preocupado em vitórias e derrotas, né? Ele foi a 29ª escolha, eu gostava muito. Ele foi um cara ele era daqueles caras que, eram baita prospectos no basquete universitário. Jogou com Bronny James em USC. Então eu vou de Isaiah Collier aqui pro Sacramento Kings, que precisa de um armador, né? Tinha o Haliburton e o De'Aaron Fox no elenco, e agora estão precisando de um armador. 14ª escolha, o Washington Wizards selecionou o Bob Carrington, e eu vou manter o Bob Carrington. Tem sido um bom jogador, mostra o potencial, então vou manter aqui a escolha pro Washington Wizards. 15ª escolha, o Miami Heat selecionou o Kelly Ware, que já saiu lá em cima pro Portland Trail Blazers. E então eu vou botar um jogador aqui que deu um grande salto nessa temporada, tá jogando muito bem pelo Cleveland Cavaliers, foi a 20ª escolha, é o Jalen Tyson, arremessando muito bem de 3 e tem cara de Miami Heat. É um jogador que tem cara de Miami Heat. Vamos passar para a segunda metade agora. Vamos começar com o Philadelphia 76ers, que selecionou o Jared McCain, né, que não está mais disponível, e eu coloquei ele selecionando o Nikola Topic, né, que foi originalmente para o Oklahoma City Thunder na 12ª escolha. Ele teve lesão no primeiro ano, teve um problema de saúde no segundo ano, mas era um cara de muito potencial. Eu não era o maior fã dele na época do draft, mas muita gente era. E eu acho que aqui, nessa altura, é a melhor opção pro Philadelphia 76ers.
17ª escolha, os Lakers selecionaram o Dalton Knecht. Não... Ele até deu bons sinais no início, mas passou tempo na D-League e tal. Ele não mostrou... Eu gostava muito dele no draft, mas não tem sido uma boa escolha até agora. Eu coloquei uma necessidade pra equipe, né? A equipe precisa de um pivô. Aliás, parênteses aqui... Encontrei um corte meu antigo falando mal da contratação do DeAndre Ayton pros Lakers. E um monte de torcedor dos Lakers me xingando nos comentários. Se eu fosse um cara rancoroso, eu sairia curtindo todos os comentários, respondendo e tal. Mas eu não sou um cara rancoroso, então não estou falando aqui no podcast. Eu coloquei o Ives Smith, pivô que no draft saiu pro New Orleans Pelicans, né? E ele perdeu espaço nesse segundo ano, né? Com contratações que a equipe fez mas eu ainda acho que ele é um pivô operário da bola. Ring runner e tal. Não acho que ele nunca vai ser, tipo, sei lá, um cara que você joga a bola, pô, dá 2 pontos aí pra gente e tal. Mas eu acho ele perdeu espaço com a chegada do Derek Queen, né? No New Orleans Pelicans. Então, eu acho que pros Lakers é basicamente o que eles precisam mesmo em termos de pivô. 18ª escolha, o Orlando Magic selecionou o Tristan da Silva, né? Brasileiro / alemão. E nesse redraft aqui eu coloquei pra eles o Keyshawn George. Tô tentando ver a escolha que ele foi originalmente. 24ª. Ele foi pro Washington Wizards, né? E 2 bons primeiros anos do Keyshawn George, né? Então acho que ele é uma opção melhor do que o Tristan da Silva, que é um bom jogador também. Só que eu acho que o Keyshawn George é um cara que tem potencial um pouquinho maior. 19ª escolha, o Toronto Raptors selecionou o Jacoby Walter. Outro cara também que eu ainda não tô pronto pra dizer que é mau jogador, né? Mas eu acho que aqui eu apostaria no Daron Holmes. Torcer pra ele não se machucar. Um cara que eu gostava muito no draft, se machucou logo de cara. Desfalcou o Denver Nuggets na temporada. Mas eu acho que tem talento ainda. Nesse redraft, nesse mundo paralelo aqui, quem sabe ele não se machuca, né? Rompeu, acho que tendão de Aquiles, se eu não me engano. 20ª escolha, o Cleveland Cavaliers selecionou o Jalen Tyson. Ele já saiu aqui, obviamente, saiu pro Miami Heat. Então eu coloquei o Tristan da Silva. Não caiu muito o brasileiro alemão. Um bom ala, grande, bom arremessador de 3 e eu acho que jogaria nesse time do Cleveland Cavaliers. 21ª escolha, os Pelicans selecionaram o Ives Smith. E aqui eu coloquei o Terrence Shannon Jr., né? O ala do Minnesota Timberwolves, né? Que jogou muito pouco até agora, o Terrence Shannon Jr., né? Mas eu lembro de nos playoffs ele chegou a entrar e tal. E eu gosto da energia que ele traz. E tudo bem, eu acho que é um cara que jogou muito pouco ainda, mas eu acho que ele é um bom jogador. 22ª escolha, eu acho que é um cara que ainda vai ser um bom jogador. Eu acho que ainda quando ele conquistar alguns minutos. 22ª escolha, o Denver Nuggets selecionou o Daron Holmes, né, que eu acabei de explicar. Eu coloquei o Ryan Dunn. Ryan Dunn é uma questão engraçada, porque quando a época do draft, baita defensor, não consegue arremessar de 3. Precisa desenvolver muito. E aí, primeiro mês e meio, 2 meses dele com o Phoenix Suns, ele tava acertando tudo de 3. E aí, porra, parecia que ia ser o achado do ano, né? Só que aí, a famosa regressão à média fez ele tá arremessando ali, acho que menos de 30%, mas ainda é um grande defensor, então Denver Nuggets, o Jokic te encontra ali bons arremessos livres e tal, então acho que é um bom cenário para ele se desenvolver. 23ª escolha, o Milwaukee Bucks selecionou o A.J. Johnson, né, que nem tá mais lá no Milwaukee Bucks, então eu coloquei o Tyler Kolek, armador do New York Knicks, que eu acho que ele perdeu um pouco de espaço, principalmente com a chegada do Alvarado. Tava jogando mais no início da temporada. Gosto muito do Tyler Kolek. Eu acho que acho que tem um mundo que ele consegue ser um armador titular ok, ou um excelente armador vindo do banco pro time do Milwaukee Bucks. Eu acho que ele ajudaria. 24ª escolha, o Washington Wizards. Aqui eles selecionaram o Keyshawn George. Não tá mais disponível. Eu coloquei o Johnny Firth, do Indiana Pacers, né? Bom ala, operário da bola, eu gosto. Ele ali, nessa altura aqui, acho que é um cara que tem sido um jogador rotacional no Indiana Pacers, acho que já é bastante, se falando de 24ª escolha. 25ª escolha, o Pacome Dadier, foi selecionado pelo New York Knicks.
daqueles projetos, pouco viu a quadra até agora. Eu coloquei o Baylor Scheierman, que até nessa ausência do Tatum jogou bastante e jogou bem, bom arremessador de 3, bom defensor também, um bom 3&D. Poderia ter sido até, em retrospecto, acho que eu vou mudar aqui, acho que eu vou botar olhando aqui, eu vou botar o Baylor Scheierman saindo na frente do Johnny Furphy. Ele é mais jogador que o Johnny Furphy. Vamos botar o Johnny Furphy no New York Knicks. Na 26ª escolha, o Oklahoma City Thunder selecionou o Dillon Jones. Aqui eu vou colocar o Tidjane Salum, né? E acho que é o mesmo raciocínio do Zachary Risacher, né? O Thunder tá nessa posição, pode se dar o luxo de tentar um cara que é um projeto, né? Então você traz 2 caras que são um projeto, e se um der certo, ótimo, você sai no lucro. Eu vou colocar agora pro Minnesota Timberwolves, que selecionou originalmente o Terrence Shannon Jr., eu vou colocar o Dalton Knecht. É o raciocínio parecido, né? É um jogador incrível? Não, mas você sai da pressão que é o Los Angeles Lakers, e eu ainda acredito no talento dele. 28ª escolha, o Phoenix Suns selecionou o Baylor Scheierman. Aqui eu vou colocar o Pacome Dadie, né? De novo, é uma promessa, é uma aposta. Eu ainda apostaria no potencial dele. 29ª escolha, originalmente o Utah Jazz selecionou o Isaiah Collier. Aqui eu vou colocar o Devin Carter, armador, que foi selecionado pelo Sacramento Kings. Como eu falei, se machucou e na bagunça lá do Sacramento Kings. Acho que ainda tem um mundo que ele vira um bom jogador. E pra encerrar, o Boston Celtics, que aqui selecionou o Baylor Scheierman, né? Tem um negócio errado aqui. Tem um negócio errado na tela. Eu inverti Suns e Celtics, tá? O Ryan Dunn foi a escolha do Phoenix Suns. O Ryan Dunn foi a escolha do Phoenix Suns. E o Baylor Scheierman foi a escolha do Boston Celtics. Quem tá escutando não tá entendendo nada, porque quem tá assistindo tá vendo na tela. Mas eu vou colocar o Dillon Jones pro Boston Celtics. Então é isso, pessoal. Esse foi o redraft. Por que eu tô fazendo um redraft nessa altura do ano? Porque... Calma aí, deixa eu tirar as escolhas da minha cara. Eu vou entrar de férias. Eu já tinha falado isso, então eu quis fazer um podcast. Você tá assistindo isso? Eu já estou de férias. Mas eu deixei um podcast de NFL e um de NBA prontos, extras ali, com assuntos que não envelhecem tão rápido. Eu tô gravando aqui pra você ter noção. Você tá vendo isso na terça-feira, dia 17. Eu tô gravando aqui na terça-feira, dia 10. E eu já estou de férias. Eu volto... O programa de NFL volta no dia 6 de abril. E de NBA no dia 7 de abril, né? Então são basicamente aí 3 semanas, não, 2 semanas sem podcast. E eu fazendo esses programas extras, vou me dar 3 semanas de férias, descansar, voltar pronto para a cobertura do draft da NFL, pronto para os playoffs da NBA. Então um grande abraço a todos